Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a data FIFA acaba essa semana. Depois de amanhã já tem Corinthians em campo pelo Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, né, o jogo contra o Santos. A notícia ruim é que mês que vem tem outra data FIFA, tá? Então já anota aí no calendário que, meu Deus do céu, cara, é complicado, né? É complicado quando não tem esse ritmo de jogos aí e tudo mais. Mas enfim, família, peço que me sigam nas redes sociais, todos os links na descrição, vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o link aqui embaixo na descrição que joga direto no WhatsApp deles. Tem o telefone no banner também, que facilita o seu contato para você que quer antecipar esse valor para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, né? Fazer um investimento financeiro, não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para conseguir essa antecipação. Qual que é o X da questão no mês de outubro? O governo mudou as regras, tá? Para a questão da antecipação do FGTS e agora teremos o último mês para você fazer essa antecipação. Depois disso, né, eles não vão mais liberar essa antecipação de FGTS. Então, pô, John, tô pensando, tô na dúvida, a decisão é agora. Quer antecipar o FGTS? Entre em contato com a Mais Ágil e resolva a sua solução, a sua situação, né, no mês de outubro. Bom, família, sobre a data FIFA, tivemos ontem Memphis Depay em campo, né, jogando aí pela seleção holandesa, enfrentaram a seleção da Finlândia. Ele fez um gol e deu 2 assistências, então foi assim, um dos principais jogadores aí da seleção da Holanda na partida de ontem, venceram por 4-0. Hoje não temos nenhum jogador do Corinthians em campo. Amanhã, bem cedo, tá? Bem cedo mesmo. Vou até confirmar o horário aqui. 7h30 da manhã, Japão e Brasil. E o Ancelotti confirmou Hugo Souza como goleiro da seleção brasileira, tá? Então, é um momento muito especial para o Hugo, né? Pode ter aí essa titularidade e praticamente, né, selando a participação dele aí na Copa do Mundo do ano que vem. Ângel Romero vai estar com a seleção do Paraguai um pouquinho mais tarde, 8 horas da manhã, mas ainda de manhã, né? Paraguai e Coreia do Sul. Então ele não vem sendo titular da seleção paraguaia, mas está ali na equipe. E bem à noite, 11h30, quase já na quarta-feira, né? México e Equador. Félix Torres também não vem sendo titular da seleção equatoriana, mas está ali entre os relacionados, tá? Então esse é o resumo aí dos jogadores corintianos na data FIFA. Bom, o time do Corinthians, que havia recebido uma folga no sábado, ontem retomou aí os treinamentos, tudo tranquilo, domingo de manhã, time treinando, com a presença de Rodrigo Garro, presença de André Carrilho, André Ramalho, Charles, que eram os jogadores lesionados, né? Então, tudo ok nesse sentido, só o Vitinho que segue fora, que teve um problema um pouco mais grave, né, no joelho. O técnico Dorival Júnior organizou trabalhos técnicos específicos por setores e depois tivemos um exercício tático com situações de jogo e, por fim, ensaiou jogadas de bola parada, tá? Então, treinamento aí bem proveitoso para o Dorival Júnior. Até aí tudo bem, o time do Corinthians treinou, né? Treinou ontem, treina hoje, treina amanhã, jogou quarta-feira aí contra o Santos, tudo ok. De repente, surge a informação assim, do sumiço de José Martins. Informação inicial do Rodrigo Vessone, tá? Do meu timão, que é o seguinte: o Corinthians, na semana passada, enfrentou o Mirassol no sábado. Ok, enfrentou no sábado, depois teríamos a data FIFA, então o time teve folga domingo, segunda e terça. 3 dias de folga. Beleza. Os jogadores tiveram ali a folga, 3 dias, tal, ia retornar na quarta. Aí treinamento quarta, quinta e sexta, folga no sábado novamente, treinar domingo, segunda e terça para jogar na quarta. Essa era a programação. Passaram-se ali os 3 dias de folga,
Veio o treino da quarta-feira passada, né? O José Martínez alegou problemas pessoais nessa reapresentação e não apareceu na quarta-feira. Até aí, ok, pô, o cara é de outro país, às vezes teve algum problema ali com a família, falaram até que era algo com o filho dele, né, algum problema assim, pessoal com o filho dele, tal, ok. Até aí, não tem tanto problema, né, ainda mais que a gente tava na data FIFA, chega ali na quinta, treina, sexta, depois teria mais esses 3 dias agora de treinamento. E aí ele não apareceu na quarta, né, alegando problemas pessoais. Só que na quinta ele não apareceu de novo e não falou nada. Não apareceu na sexta. Sábado tiveram folga. Seguiu sem falar nada. Ontem não apareceu de novo e novamente sem falar nada. Então o último contato que o Corinthians teve com ele é de terça para quarta passada. Ele alegando que não conseguiria vir para o treino de quarta-feira. 5 dias, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque até terça-feira ele estava de folga, tudo ok. A partir de quarta, já tinha compromisso. E aí, pelo que a gente está acompanhando, né, o Dorival Júnior ficou bem irritado com essa situação por conta dele não ter avisado nada, né? Não manter contato com o time, não falar nada. Era um jogador que vinha sendo titular, inclusive, né? Vinha sendo titular da equipe. E aí acontece essa situação. E aí a tendência é que ele já não seja nem relacionado para o clássico contra o Santos. Primeiro, a gente não sabe quando ele retorna. Se retorna hoje, se retorna amanhã. Quando ele retorna, não sabemos. E já está cortado aí do clássico contra o Santos, né? A tendência. A não ser que ele traga uma explicação assim surreal, tá? Surreal para justificar não só a ausência, como principalmente essa falta de informações para a comissão técnica, né, e até para a diretoria do Corinthians. Bom, família, ontem a gente trouxe aqui uma situação, tá, sobre o craque Neto, falando aí sobre o Brasileirão de 2005 e tudo mais, falei a minha opinião, muita gente comentou, e ontem mesmo à noite teve um outro programa, né, que ele participou, e ele pediu desculpas e admitiu o erro quando ele disse que o campeão de 2005 deveria ser o Internacional. Segundo ele, na cabeça dele, se o Inter vencesse aquele jogo, o Inter seria o campeão, né? Ultrapassaria o Corinthians. E aí eu expliquei aqui pra vocês. Mesmo se o Inter vencesse o Corinthians naquele jogo, não ultrapassaria o Corinthians. Não seria o campeão, né? Segundo ele, foi isso que o confundiu, tá? E aí tudo bem, pediu as desculpas dele, tá tudo certo, reconheceu o erro, ok. Mas isso não muda a minha opinião sobre ele e tá tudo bem também, não tem que mudar também, enfim, tá? Enfim, mantenho tudo aquilo que eu falei ontem, tá? Mas a gente tem que dar a César o que é de César, ele reconheceu o erro sobre aquilo que a gente falou ontem, ok? Segue o jogo, segue a vida pra todo mundo, né? Ainda mais em data FIFA, que é, meu Deus do céu, cara. A gente não aguenta mais, mas segue o jogo e vamos trazer outras novidades aqui do nosso Coringão. Bom, família, hoje cedo, hoje de manhã, vi mais uma entrevista com os idealizadores do Projeto Safiel. Dessa vez uma entrevista para a CNN. E foi uma entrevista diferente daquelas outras duas que eu vi na semana passada, né? Semana passada eu vi entrevista com o Kaká Catalão. Depois, no canal Voz da Arquibancada. 2 ótimas entrevistas que se complementaram. Ontem, na CNN, foi uma entrevista muito técnica, tá? Muito técnica. Porque era um programa que fala muito sobre o mundo dos investimentos, certo? Muito. Então, tinha muita parte técnica dessa parte de bolsa de valores, como que seria para o investidor, a parte de governança, né? Na parte realmente técnica do projeto. Então, assim, foi uma entrevista bem mais rápida, tá? Bem mais rápida. As outras foram 2 horas e 3 horas. A de ontem da CNN foi rápida, de 40 minutos, tá? Então, assim, trouxe outras informações. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, tô devendo, né, um vídeo para vocês sobre esse novo projeto da Safiel, essas atualizações que tivemos. E vou fazer essa semana, tá? Tento fazer entre essa semana e a próxima, porque o lançamento do projeto é pro dia 28/10.
tá? Então, quanto mais corintianos aí estiverem já por dentro do que é o projeto, mais fácil. Eu com os meus amigos vou conversando, vou explicando. Ó, tá com dúvida? Pode me ligar, me manda uma mensagem. Escreve, ó, tô com dúvida nisso e nisso, vê uma entrevista, tá? Vai se informando, porque acredito que seja o principal projeto pra gente agora nesse fim de ano. Tô acompanhando a movimentação da torcida também, intensificaram os pedidos de intervenção judicial, e eu já expliquei pra vocês, né, o meu posicionamento quanto a isso. E é o seguinte, pra mim a prioridade de momento da torcida deveria ser a Safiel, tá? Deveria ser a Safiel. Caso não dê certo, porque o que não daria certo no projeto seria o Conselho, né, Deliberativo do Corinthians, a parte interna, o Parque São Jorge, decidir que não quer levar para votação o projeto. E eles têm autonomia para isso, tá? Eles têm autonomia para isso. Aí a gente poderia correr atrás da intervenção judicial. Por que que eu falo isso? Pô, John, mas a intervenção, tiraria as pessoas de lá, resolveria o problema? Sim. Mas em quanto tempo eles fariam isso? Porque o torcedor tá com a ilusão de que a pessoa designada, né, na intervenção judicial do Corinthians ia entrar e falar, ó, todo mundo aqui, tchau, agora eu vou resolver, vamos atrás. Não é assim, não é assim. Não é um conto de fadas. Não é um conto de fadas. Primeiro que o interventor judicial, ele não designa crime, tá? Ele pode ver indícios e indicar para o Ministério Público fazer uma investigação, ok? E o processo da intervenção judicial é um processo demorado. O cara pode olhar e falar, ó, a gente tem problemas financeiros aqui, precisamos resolver. Precisamos quebrar os contratos que a gente tem, isso, aquilo. Só que para quebrar contrato, você precisa de dinheiro também. O maior problema hoje do Corinthians, um dos maiores, né, é a questão financeira. E não adianta só chegar o interventor e falar, vou resolver o problema, vou tirar todo mundo daqui, vou resolver, porque ele vai precisar de dinheiro para resolver. Então o maior problema do Corinthians é o incentivo financeiro, a injeção de capital dentro do clube. Aí você consegue administrar. Não adianta você mudar o administrador se você não tem capital. Então, é assim, tá? Para explicar para o torcedor a minha opinião. Prioridade número 1. Safiel. Prioridade número 2, intervenção judicial com essa dissolução do conselho, né, tirar o pessoal do conselho para tentar a aprovação da Safiel. Seria número 2. E aí seria uma solução de médio prazo. E a solução de longo prazo é a intervenção sem a SAF, né? Só intervenção judicial e aí o que eles fizerem tá feito. Mas, mais uma vez, o torcedor que só tá falando quer intervenção judicial, ele tem que entender que esse processo é longo, um processo demorado e é um processo doloroso. Não é num piscar de dedos, vai resolver e tudo muito fácil e já tá definido. Não. O time vai sofrer muito. Depois de muito tempo, vai resolver. Só que isso pode incluir uma queda para a Série B. Isso vai incluir times relativamente mais fracos tecnicamente. Muitos problemas, tá? Muitos. Eu não quero que chegue no ponto da gente pedir a intervenção judicial. Porque eu tô acreditando no projeto da Safiel e precisamos, né, do apoio do torcedor corintiano. Mas, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui, que eu quero saber, né, os argumentos. A gente tá num momento, assim, de debate dentro da torcida, mas um debate positivo. Um debate pra gente entender qual é o melhor caminho pro Corinthians, tá? Não é que a minha opinião é a única que serve e pronto. Não. Se vocês chegarem aqui, pô, John, mas a intervenção tem A, B, C, D e E, que vai resolver, que vai fazer isso, pô, a gente debate aqui e eu posso mudar de opinião, não tem problema. O que eu quero, e acredito que vocês também, é o melhor pro Corinthians, tá? É o melhor pro Corinthians. Mas fica aqui o nosso compromisso, né, para que eu traga aí um novo vídeo falando sobre a Safiel, e aí a gente vai entrando, né, em possíveis dúvidas e tudo mais também, tá? Bom, família, a última novidade sobre o ex-atacante do Corinthians, Pedro, que está aí no Zenit da Rússia. Ele foi vendido na gestão do Írio Monteiro Alves por apenas
9 milhões de euros, na época ali, 46 milhões de reais. A gente já tinha falado que era um valor baixo, na época já era um valor baixo, e aí se descobriu que para um presidente do Corinthians vender um jogador sem a aprovação do conselho, o valor não poderia passar de 10 milhões de euros. Então já ficou aquela desconfiança, né? Será que venderam num valor abaixo para não ter que passar pelo conselho? Já ficou a pulga atrás da orelha. De qualquer forma, o Corinthians ainda tinha 30% dos direitos econômicos do atleta. Tinha, né? Até que a gente descobriu, tem o quê? Um mês, que o Augusto Melo fez um acordo com os empresários. Ó, a gente tem uma dívida X com vocês aqui, vamos repassar os 30% do Pedro para abater um pedaço dessa dívida. Eu não lembro exatamente o valor da dívida agora com o empresário, mas não era nem perto do valor que a gente ia ganhar agora. O Al-Ahly está preparando uma proposta de 55 milhões de euros pelo atacante Pedro. Isso dá mais de 350 milhões de reais. O Corinthians teria 32%. A gente ia pegar 18 milhões de euros. O dobro do que a gente pegou na primeira venda. O dobro do que a gente pegou na primeira venda. Convertendo esses 18 milhões, dariam 115 milhões de reais. Que chegariam para o Corinthians agora. Vocês têm noção disso? E que a gente não vai pegar esse dinheiro porque o Augusto Melo fez um acordo com o empresário para abater uma dívida. Aí eu pergunto para vocês, a dívida era de 115 milhões de reais? Não era. Óbvio que não era. Eu não lembro exato o valor agora, mas não era nem metade disso. Nem metade. Nem metade disso. E pior, o que me deixa mais indignado, a gente fez esse acordo por esses 30%. E mesmo assim, continuamos devendo o empresário. Mesmo assim, tá? Mesmo assim. Então, sempre que aparece, por exemplo, alguns defensores do Augusto, a gente tem que trazer esse tipo de assunto. O Augusto bateu o pé e falou que não faria negócio com o empresário. Como? Como que foi feito esse acordo? Por que nunca foi informado? Ele tem que trazer essas respostas. De fato a gente fica, né, ficou com essa expectativa de receber esse valor. Na prática, a gente vai receber aqui 1 milhão e 400 mil euros, dá em torno ali de 9 milhões de reais. Pronto, tá? É isso. Esse é o valor que a gente vai receber de um jogador, cria da nossa base, que está sendo vendido por 55 milhões de euros, 350 milhões de reais. Parabéns, tá? Parabéns a todos os envolvidos na primeira venda, na venda dos outros 30% que a gente tinha. E tá aí, né? Um dos motivos do Corinthians estar nessa situação. Quero saber a opinião do torcedor corintiano. Amanhã a gente volta com mais novidades. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!